E então convidar aqui o professor Marcelo Ikeda para que nos traga seu novo livro, fale sobre ele, fotografe para todo mundo. Bom dia a todos e todas. Primeiro queria agradecer a organização do Pensamento Cinema 10 por estar aqui, por fazer o lançamento deste livro, Das Garagens para o Mundo. Como uma jovem geração de artistas independentes transformou o cinema brasileiro dos anos 2000. Esse livro é uma versão da minha tese de doutorado, defendida na Universidade Federal de Pernambuco, no PPG-Com, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, da UFPE. Eu defendi em 2021 a tese, e agora, alguns anos depois, finalmente, transformei a tese, porque também é uma adaptação. Tem gente que pensa que a gente escreve a tese da forma como está escrita a tese, é só imprimir e transformar em livro. Mas não, é uma transformação porque a tese tem um público específico, tem todos os jargões acadêmicos, teóricos, metodológicos. Então, envolve também uma reescrita, enxugar alguns termos e reescrever, eliminar, reduzir, porque o livro... Eu acredito muito no formato livro, sabe? Hoje é uma dificuldade, assim, publicar livros, Infelizmente, a gente vê o número de livrarias fechando, o mercado editorial também passa por uma crise, assim, uma crise de leitura, da nossa sociedade. Então, acho que é um trabalho também de resistência, assim, sabe? Publicar livros, esse é o meu 13º livro. Às vezes eu mesmo não acredito. Mas um livro vai puxando o outro, é igual um filme, qualquer ato da nossa vida, O primeiro vai puxando o segundo, o terceiro. Eu fico muito feliz de publicar esse, que é o 13º livro, um livro impresso também, que é cada vez mais raro, essa ideia do livro impresso. A própria academia, a universidade, os programas de pós-graduação, que tem uma ênfase assim, cada vez maior nesse produtivismo, cada vez mais estimulam também os professores, pesquisadores a publicarem em revistas acadêmicas, que é super bacana, Eu acho que é fundamental terem as revistas, os congressos, mas eu também aposto muito nesse formato, sabe? Livro que circula para um público mais amplo, para um público geral. Eu acho fundamental essas pesquisas a nível acadêmico, mestrado, doutorado, pesquisas em geral, serem disponibilizadas para um público mais amplo, sabe? Do que para além, simplesmente ou meramente, de uma certa bolha assim, acadêmica de pesquisadores, Então, eu escrevi esse livro, claro, também para pesquisadores do cinema brasileiro, mas não só, sabe? Então, tem até o título, Tem até... Você pensa nesse projeto editorial, de transformar a tese, que é algo bem específico para um público mais geral, já começa pela imagem de capa, já começa pelo título, Então, vocês veem que já tem esse subtítulo, Como uma jovem geração de artistas independentes transformou o cinema brasileiro dos anos 2000, Tem uma coisa até meio marqueteira, mas é isso mesmo, Acho que é um trabalho mesmo para divulgar sabe, uma pessoa está passando na livraria e vê que diabo é isso, Como se fala lá no Ceará, mas fica interessado, então, ver as orelhas, os textos de orelha, Então, acho que é isso, eu queria começar falando disso, sabe, que é sempre uma luta, Transformar, vocês veem que é um calhamaço, é um livro de 350 e tantas páginas, Eu até brinco, assim, os nossos filmes já têm uma dificuldade imensa para serem vistos, para romper essa barreira da distribuição, dos multiplexes, que o Divertidamente 2, não sei se vocês sabem que o Divertidamente 2 agora bateu todos os recordes de venda de ingressos, nas salas de cinema no Brasil e no mundo, Então, já é super difícil que que a gente possa ver os nossos próprios filmes, Então, você imagina um livro sobre filmes que já tem uma circulação mais restrita, Então, mas eu acho que é esse desafio, sabe? Eu acredito muito que a crítica e a pesquisa, eu acho que esse evento mostra muito isso, Acho que é fundamental a crítica e a pesquisa no sentido de reverberar mais os gestos de criação desses filmes, A pesquisa, a crítica também são atos de criação, são gestos de criação. E acredito que sem a crítica e sem a pesquisa, claro, os filmes vão continuar existindo e tal, mas eu acho que a crítica e a pesquisa fortalecem, sabe, esse circuito. É um ecossistema
que tudo vai se alimentando, né? Então são os filmes, é a crítica, os livros, os textos, os congressos, é o fato de estarmos aqui gerando encontros que vão gerar, né, outros atos criativos. Então acho que isso tudo se retroalimenta, sabe? Então eu queria fazer esse preâmbulo para dizer assim que eu estou bem feliz de estar aqui. É um livro bem fresquinho. Na semana passada foi o primeiro lançamento presencial desse livro no Festival de Gramado. Estava em Gramado semana passada, então eu vim de 3 graus para 33 graus. Eu vim de Gramado diretamente para Palmas. Então, esse é o segundo evento que eu estou lançando esse livro, que nem foi lançado ainda em Fortaleza, estou lançando aqui primeiro que em Fortaleza. Enfim, esse livro é uma versão, então, da minha tese de doutorado, que a ideia do livro é pensar, ele parte do seguinte problema de pesquisa. Como é que uma geração de artistas que começaram nas garagens, começaram de forma independente, à margem dos sistemas de legitimação, né? Como é que uma geração de artistas, no caso, cineastas dos anos 2000, um pouco depois dos anos 2000, como é que uma geração de artistas que começa à margem, ele vai se institucionalizando, né, vai sendo reconhecido dentro das estruturas hegemônicas, simbólicas do cinema brasileiro, né? Então, por exemplo, hoje, ninguém pode deixar de falar sobre o cinema brasileiro, ninguém vai falar sobre o cinema brasileiro sem deixar de citar realizadores-chave como Adirley Queiroz, como Gabriel Mascaro, como André Novaes Oliveira, né, como Gabriel Martins, né? E esses realizadores começaram nas garagens, fazendo curtas sem orçamento, sem editais, fora dos festivais. Então, como se dá esse processo, né? Por exemplo, Marte 1, né, um filme recente do Gabriel Martins, foi exibido, a primeira exibição pública desse filme foi no Festival de Sundance, né? No Brasil, o filme foi exibido no Festival de Gramado, que é o mais tradicional festival do Brasil. Depois ele foi escolhido como representante do cinema brasileiro no Oscar, percebe? Então, um filme, uma geração de realizadores que começa ali à margem, vai se infiltrando nas estruturas mais canônicas, né, oficiais, simbólicas, dentro do campo de visibilidade mais hegemônico do cinema brasileiro. Como é que se dá esse processo? Então, a tese parte do pressuposto que não é só a qualidade estética dos filmes, não é só porque os filmes são bons. Claro que também por conta disso. Mas eu analiso, então, essa relação entre texto e contexto. A minha tese é menos sobre análise fílmica, né? A análise em si dos aspectos estéticos e estilísticos dessas obras, que as fazem certamente singulares e diferentes do cinema brasileiro que estava sendo feito naquele período, nomeado como cinema da retomada, né? Mas, na verdade, o que eu investigo é esse contexto. São as transformações do contexto, a partir dos anos 2000, que tornaram possíveis que esses filmes fossem reconhecidos como símbolos de ousadia, criatividade, juventude. E aí a tese parte da análise de 3 aspectos desse contexto, das transformações desse contexto. De um lado, a tecnologia digital, né, as transformações tecnológicas, a mudança da película para o digital, que impactou toda a cadeia produtiva e tornou possível, com câmeras mais baratas, né, com um equipamento reduzido, né, tornou possível uma descentralização, uma democratização, maior acesso às ferramentas de produção audiovisual e também transformou os modos de fazer, né? Não é só uma questão econômica de que tornou-se possível fazer filmes mais baratos, mas a própria forma como as equipes se organizavam, né, a partir dessas ferramentas, sabe, mais baratas, mais leves, os próprios modos de fazer os filmes também sofreram impactos, né? Então, de um lado, essas transformações tecnológicas, a importância do digital para o cinema independente. E além, né, esse é o primeiro eixo. Os dois eixos seguintes são as transformações na crítica e na curadoria, né? O papel da crítica de cinema com o surgimento da crítica na internet, né, sites como a revista Contracampo, a revista Cinética, sites feitos por jovens estudantes, jovens cinéfilos, que colocaram outros objetos e outras abordagens para a crítica de cinema. Então, a crítica de cinema saiu majoritariamente dos jornais, das revistas impressas, e na internet puderam ter outros
outros formatos, outras abordagens, e puderam focar em filmes que estavam fora do circuito comercial. Então, a crítica teve um papel fundamental para jogar luz em outras formas de fazer, né? E o terceiro eixo são os festivais de cinema, é a curadoria. Então, o surgimento de alguns festivais de cinema importantes nesse período, como especialmente a Mostra de Cinema de Tiradentes, né, mas também a Janela de Cinema em Pernambuco, o Olhar de Cinema em Curitiba, no Paraná, o Panorama, Coisa de Cinema, na Bahia, né, a Mostra do Filme Livre, no Rio de Janeiro, o Cine Esquema Novo, em Porto Alegre, ou seja, formou-se uma rede, né, de festivais de cinema que tiveram outros valores curatoriais. Essa ideia também da curadoria, o papel da curadoria. A curadoria não apenas de selecionar os melhores filmes, mas de promover um recorte, né, em torno de outros valores para o cinema brasileiro daquele período. E os festivais também funcionaram como pontos de encontro, né, de disseminar, estimular justamente essas transformações. Então, por meio da análise então, desses três aspectos, as transformações na tecnologia, na crítica de cinema e na curadoria, né, com os festivais de cinema, a tese então procurou mapear esse contexto, né, que tornou possível então que esses filmes que começaram à margem pudessem, né, serem reconhecidos dentro de um campo mais hegemônico como parte de um processo de transformações e renovação do cinema brasileiro a partir de meados dos anos 2000. Então, esse é o desafio dessa tese. Eu acho que também contribui, é bacana a gente falar isso aqui também em Palmas, que é também uma geração que contribuiu para uma diversificação, né, para a entrada também de outros corpos, de outros olhares, de outras subjetividades. Né? O cinema brasileiro sempre esteve muito concentrado, tanto geograficamente no eixo Rio-São Paulo, como em termos também de uma certa elite, de uma classe social, né, privilegiada, que sempre teve maior acesso às fontes de financiamento para o cinema brasileiro. Então, essa geração ousou desafiar esse contexto e abriu assim, uma porta, né, eu acho que abriu-se uma porta em termos, né, hoje a gente vê muito mais filmes, hoje o cinema brasileiro, eu sempre falo isso, hoje o cinema brasileiro ainda é concentrado, né, socialmente e geograficamente, mas ele já foi muito mais. Se tem assim, alguma esperança assim, para nós, é que há 20 anos, quando eu comecei a fazer cinema, era muito mais. Hoje ainda é, mas é menos do que há 20 anos atrás. Então, hoje temos filmes em todos os estados do Brasil e temos muito mais, né, corpos, subjetividades, agentes produzindo cinema. O Brasil são os Brasis, né, as nossas culturas, e é muito importante o cinema, a arte, a cultura, manifestarmos a pluralidade, a diversidade dos nossos modos de ser. Então, esse livro procura jogar um pouco de luz também para o cinema independente, né? Para os cinemas que desafiam justamente essas convenções, né, simbólicas, econômicas, né, do que é feito da nossa arte e da cultura no nosso país. Bom, é isso. Então, fica aí quem se interessar por esse livro, então eu estou aqui, se alguém também quiser fazer perguntas e tal. Agora sim. Marcelo, quando você estava falando, eu estava lembrando aqui toda aquela antiga discussão, acho que lá no começo dos anos 90, quando se falava algo semelhante a respeito do cinema independente americano, que estava começando a ganhar espaço nesses territórios hegemônicos e tal. E aí ele começou não a ser alguém que dificilmente conquistava o espaço, mas começou a ser prioritário, começou a ser privilegiado. Ou seja, o que a gente mais via assim, exaltado pela crítica era esse cinema independente. Aí eu penso, diante desse material que você trabalhou, você sente algo parecido? Ou seja, eu estou compreendendo a ideia de que com todos esses processos da crítica, do
dos espaços de exibição e tudo mais, esse cinema de garagem vai conseguir um espaço que não tinha antes. Mas será que a gente já chegou num ponto em que, justamente por ele ser de garagem, ele ganha mais visibilidade? Eu não sei se está claro isso, entende? Não é só ter uma nova oportunidade, mas ele passa a ser prioridade justamente por causa dessas condições aparentemente adversas nas quais esse pessoal tem produzido. Não, ótima pergunta. Vou tentar assim, responder, porque é uma pergunta bem complexa, né? Eu acho que essas transformações tecnológicas, o cinema de garagem, permitiram, né, muitas possibilidades, maiores possibilidades no campo da produção, né? Então, como eu dizia antes, muito mais filmes estão sendo produzidos no Brasil. Então, hoje, eu até, durante o evento, em conversas, né, nos intervalos, eu estava dando um dado que hoje o Brasil lança comercialmente por volta de 150, 180 longas-metragens por ano, né? Então, se a gente tem, sei lá, 50 semanas, a gente tem aí de 3 a 4 filmes, percebe? Novos brasileiros estreando em cartaz toda semana. Então, a gente tem uma produção ampla, né? Imagina, 150, 180 longas por ano, fora os curtas, fora séries, webséries, conteúdos, né, diversos, audiovisuais. Então, há muito mais possibilidades de produção. Para além dos editais, a gente tem a Ancine, tem o Fundo Setorial, agora a Lei Paulo Gustavo, né? E aí tem ameaças a esse modelo, né? Mas tem todo o modelo de financiamento público. Mas é possível também, hoje, cada vez mais, com as tecnologias digitais, produzirmos também sem apoio público, né? Ou com um apoio público reduzido, né? Então, há muito mais possibilidades para a produção. Mas aí o desafio é fazer com que esses filmes sejam vistos, né? Cheguem até o público. Eu acredito que os filmes mais criativos e mais interessantes da nossa geração permanecem circunscritos a uma bolha, né? Na verdade é essa, eu uso esse termo, até algumas pessoas ficam chocadas. Mas é isso, né? Na verdade é um público muito restrito e é uma bolha. Geralmente são pessoas ligadas à cultura, que trabalham com cultura ou com cinema, que veem os nossos filmes mais criativos, mais instigantes. Eu acho isso grave, né? Eu acho que o mesmo investimento que é feito para a produção é fundamental que seja feito não só para distribuição, para a criação de salas de cinema, distribuição, mas também para a formação de público, né? Trazer as escolas, trazerem jovens, terem cineclubes. Acho que é fundamental terem iniciativas que façam com que a nossa cultura que está sendo produzida e tal chegue de fato até as pessoas, cheguem de fato até as periferias, né? Tem muitos filmes que passaram aqui, eu vejo que trazem questões também sociais e tal, que eu falo assim, puxa, isso tinha que estar sendo exibido não só aqui para essa sala aqui entre nós, sabe? Mas tem que estar sendo exibido chegando nas periferias e tal. E essas redes hegemônicas, a televisão, Netflix, é cada vez mais restrito para certos tipos de linguagem, certos tipos de abordagem. Então, acho que o nó hoje da questão do cinema de garagem é não tanto a produção, eu acho que está razoavelmente, não resolvida ou equacionada, mas muito melhor do que há tantos anos atrás, mas acho que o X hoje da questão, até pelo momento mesmo do Brasil que a gente está passando, né? Assim, né? Vamos combinar, a gente está passando por um momento grave, né? De falta de percepção sobre a ideia de que somos diferentes, que podemos ser diferentes, né? Eu acho que o cinema, a cultura, tem esse papel de cidadania, que é fazer as pessoas entenderem que cada um é diferente do outro e não há nenhum problema nisso, ao contrário, né? É isso que nos faz, né? É a possibilidade de sermos diferentes, então de termos acesso a outras culturas, a outros modos de ser, né? Ver os cinemas brasileiros, mas também ver um filme iraniano, ver um filme da Ucrânia, sabe? Isso é fundamental, né? Sermos diferentes e convivermos com as nossas diferenças, né? Como sociedade. Então, para isso, esses filmes precisam ser vistos, para além da nossa bolha, né? Eu não sei muito, sempre quando eu falo isso, me pergunto como fazer e tal, eu não tenho muito respostas prontas, assim, né? Mas eu parto dessa perplexidade mesmo, desse questionamento de que é preciso, é fundamental, né, que a nossa produção cultural, que é cada vez mais extensa, diversa, plural, ela seja percebida pelo público em geral.
Eu brinco lá com os alunos, assim, a gente tem que ir na Praça do Ferreira, que é uma praça no centro de Fortaleza, e perguntar para as pessoas qual é o último filme brasileiro que você viu, qual é o último livro que você leu, qual é o espetáculo de teatro que você viu, né? Eu até falo que o desafio nosso não é que nós que fazemos cinema, que somente que a gente consiga fazer os nossos filmes. Isso é fundamental. Mas a política pública, toda a nossa mobilização, eu acredito, não pode ficar por aí. O nosso objetivo deve ser com que todo operário possa ler um poema por dia. Percebe? Eu acho que essa deve ser o nosso horizonte, a nossa perspectiva. Não é só nós que trabalhamos com cultura que vamos ler um livro, vamos ver um filme, né? Todo operário poderia ler um poema por dia. Eu acho que esse deve ser o horizonte nosso, que fazemos cultura, e deveria ser o horizonte da política pública, né, para o audiovisual. Com isso, não sei se eu viajei muito, mas... Obrigado, Marcelo. Eu vou passar agora o microfone para o Luigi, que vai fazer uma pergunta. Depois que o Marcelo responder a pergunta do Luigi, a gente vai encerrar o lançamento para a gente poder fazer o coffee break e voltar para a homenagem ao Bernadeiro, beleza? Então, assim, quem tiver outras perguntas para o Marcelo pode fazer durante o cafezinho, né? Para a gente não deixar de forrar o estômago. Faz aqui, mais uma pergunta. Justo. Com você falando agora, deu para perceber o link com a apresentação que você fez logo no início do evento. E principalmente quando você fala sobre como li sobre o risco do real e tudo mais. Mas eu queria ver como você articula esse conceito, se você articula, sobre essa questão da presença dos corpos dentro da mise-en-scène do filme. Não só ocupando a composição na frente da câmera, mas também ocupando o espaço atrás dela. E ver o cinema como um agente capaz de articular produtos em rede. Bom, sua pergunta é fundamental, porque eu acho que hoje na arte, no cinema contemporâneo, o papel dos corpos, ele é de instância central. O cinema, muitas vezes o cinema clássico foi visto como essa ideia da tecnologia, da transparência, da identificação, mas a questão é que vivemos assim numa sociedade em que os corpos são domesticados, né? Os corpos são adestrados e domesticados a obedecer, a seguir ordem, a seguir certos padrões. Então, as mulheres têm que se sentar de uma determinada forma, os corpos têm que se posicionar ou não de determinadas formas para seguir determinados rituais ou regras de etiqueta, do que pode, do que convém ou que não convém ser ditos, né? Eu acho que o papel da arte, tal, da cultura, o que me interessa muito é dessa provocação desses limites ou dessas convenções, ou do questionamento, das problematizações, das construções históricas e sociais de determinados padrões de comportamento e como esses padrões implicam invisibilidades, né? Então, corpos dóceis, né? Isso vem sendo muito escrito e pensado sobre essa ideia de corpos dóceis, corpos domesticados. E aí eu acho que o cinema se integra, claro, à dança, à performance, ao teatro, a outros campos do pensamento e da produção artística, né? De tentar pensar, então, corpos insubmissos, né? Corpos que possam, então, fugir dos limites do enquadramento da sociedade, dos limites, e possam ser corpos rebeldes, corpos que se rebelam, né? Então, acredito que essa ideia do corpo do cinema é fundamental. E aí você traz também uma questão que é o antecampo, né? Então, também tem corpos que produzem essas imagens, né? Tem lá, né, os corpos dos personagens, você pode escrever um roteiro sobre personagens insubmissos, mas tem os corpos de quem produzem essas imagens, né? Então você pode pensar isso de diversas formas. Seja um corpo, né, de uma câmera que se movimenta em cena, né? Então uma videodança e tal, não é só sobre o bailarino que dança, mas é também um corpo, né, que está aqui no antecampo, que se articula com isso, né? Então a importância lá desde o cinema novo, né, da câmera na mão, né, dessa ideia da câmera que também tem uma corporeidade, que não é essa câmera invisibilizada, mas que a própria câmera tem essa corporeidade, né? A corporeidade dessa câmera, né, dessa tomada, né? Quem produz essa tomada
né? Assumir a corporeidade, o lugar de fala, né? Ou a corporeidade de quem está fazendo essa tomada, né? Até essa ideia de como esse antecampo se organiza, né? Porque os modos de produção, até a pergunta que eu te fiz na palestra tem essa provocação, esse debate. Porque eu acho que o Gustavo Dal, que era um presidente da Ancine, ele sempre falava de um crítico marxista italiano, o Gustavo Dal falava isso como uma piada. Segundo o Gustavo Dal, esse crítico italiano dizia assim, que o primeiro argumento de um filme são as suas fontes de financiamento, né? Então, por isso que eu me interesso muito por esse contexto, não só os filmes, mas também a política pública, os festivais, a crítica, né? Eu acho que isso também joga luz, esse antecampo, percebe? Joga luz também, os modos de fazer também são dramaturgias, também são... né? O cinema não é só o que está ali na tela. Claro que o que está ali na tela, os filmes, né? Se não tivesse isso, não estaríamos aqui. Mas eu acredito que jogar luz para esse antecampo é também fundamental para compreendermos esses processos, os modos de fazer, né? Então, acho que tem toda uma produção acadêmica hoje cada vez mais interessada nessa articulação entre o cinema, não só como, sabe, análise interna, estética dos filmes, mas nessa articulação entre texto e contexto, modos de fazer. Bom, é por aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Então, agradecer ao Marcelo. Você trouxe exemplares, Marcelo? Sim, trouxe. A gente pode fazer aqui mesmo. A gente, assim, o coffee break já está aqui para gente.